Boa noite, turma. Tudo bem? Meu nome é Carlos Eduardo Cristo e eu vou estar trabalhando com vocês a disciplina de ciências, tá? E o que nós vamos estudar em ciências aqui no CBEJA durante esse tempo aí? Nós vamos estudar a parte do sistema fisiológico, tá? E também vamos estudar a, a, a parte da química e da física, tudo bem? Então basicamente são esses estudos aí. Eu vou diminuir aqui agora a minha imagem para que vocês possam acompanhar o slide, ok? Bom, pessoal, nós vamos começar o nosso estudo pelo sistema cardiovascular humano. Nesse estudo do sistema cardiovascular, o que nós vamos estar vendo? Então, primeiramente, nós vamos verificar do que é feito o sistema cardiovascular. E o sistema cardiovascular ele vai ser feito pelo coração, pelas artérias e pelas veias. Qual é a diferença de artérias e veias? A diferença é que as artérias elas vão carregar o sangue rico em oxigênio, tá? Então geralmente as artérias elas saem do coração para o corpo carregando sangue rico em oxigênio. E as veias, elas vão retornar do corpo para o coração, trazendo sangue rico em gás carbônico. Então essa é a diferença, né? As artérias elas vão carregar o sangue chamado sangue arterial ou oxigenado e as veias o sangue venoso. Tudo bem? Bom, quais são as funções do sistema cardiovascular? As funções do sistema cardiovascular são o transporte de nutrientes, hormônios e gases. Vamos entender isso aqui. Quando nós nos alimentamos, esse alimento ele vai para o sistema digestivo e do sistema digestivo ele vai, esses nutrientes vão ser digeridos e eles vão ter que passar para o sangue, tá? Então vai ocorrer no estômago e no intestino um processo químico chamado absorção de alimentos, né? Digestão, processo químico, e a absorção, processo físico. Os alimentos vão sair ali do intestino e vão para o sangue, né? Bom, então esses nutrientes vão estar no sangue e daí eles vão ser levados pelo sangue, vão ser transportados pelo sangue. Hormônios. Nós vamos estudar também a parte de hormônios. Os hormônios eles são reguladores do nosso sistema. Então, por exemplo, tem a insulina, né, que é um hormônio que auxilia que o açúcar entre nas células, tá? E gases. Quais são os gases que são transportados pelo sangue? O gás oxigênio, que tem que ser distribuído para todo o corpo, e o gás carbônico, tá? Qual que é a outra função desse nosso sistema cardiovascular? A outra função vai ser a, a defesa, né? Então, no nosso sangue vai estar circulando os glóbulos chamados brancos, que são células de defesa, e os anticorpos, tá? Então, é essa a função do sistema cardiovascular, fazer defesa, né? Contra vírus, contra bactérias. A gente está vivendo uma pandemia aí, né? Um vírus novo, um vírus extremamente agressivo. Então, quem faz a defesa do nosso corpo são os anticorpos, tá? E as células brancas. Os anticorpos, eles sinalizam, eles marcam lá o vírus ou a célula que está contaminada pelo vírus e os glóbulos brancos, que são as células de defesa, vão lá destruir os vírus e essas células brancas, tá? E um veículo para a eliminação dos resíduos do metabolismo celular. Então, como o nosso organismo é formado por células, né, tem muitas células no nosso organismo, ocorre processo, tudo que acontece, a respiração celular, né, que elimina dejetos no meio, no ambiente, tudo isso aí faz o quê? Faz com que esses restos celulares eles vão para o sangue. Então o sangue ele vai transportar esses resíduos como se fosse um lixo celular mesmo, vai transportar esse resíduo
para o rim. E o rim vai transformar isso em urina, que vai ser excretado, que vai ser jogado para fora, tá? Então, quais são as funções do sistema cardiovascular? Transporte de nutrientes, hormônios e gases, a defesa e veículo para eliminação, para excreção de resíduos do metabolismo celular. Onde que é a localização do coração? O pessoal costuma achar que o coração está bem do lado direito. Não, a gente tem um osso bem no meio do peito chamado externo. Então o coração está abaixo desse osso, um pouquinho deslocado, um pouquinho angulado, né, pro lado esquerdo, tá? Então está aqui a localização do coração. O coração é formado por 3 músculos, tá? Então a gente tem o pericárdio, que é o músculo que contorna o coração, tudo bem? É o músculo de fora. O miocárdio, que é o músculo de dentro do coração, e o endocárdio, que fica entre o pericárdio e o endocárdio, tá? Então, de novo, o nosso coração ele tem 3 camadas de músculos, né? Pericárdio, miocárdio e endocárdio. Quais são os vasos, né? Então, assim, o coração, tá aqui, né? O desenho de um coração, vai ter uma veia chamada veia cava inferior e veia cava superior, vai ter as artérias pulmonares, vai ter as veias pulmonares e vai ter a aorta. Depois a gente vai ver melhor isso aqui, tá? Precisa a gente memorizar esse tipo de coisa agora, precisa a gente saber. Depois tem um esqueminha. Anatomia externa do coração, né? Então tem um átrio chamado átrio esquerdo, ventrículo direito e átrio direito. Depois no esqueminha fica melhor para a gente visualizar. Esse é o esqueminha. Então aqui a gente precisa saber. Bom, cavidades do coração. O coração ele é formado por 4 cavidades. Se a gente cortar um coração no meio, nós vamos ver 4 espaços, 4 cavidades. Então imagine um coração cortado aí de forma longitudinal, cortado ao meio, tá? Então tem 2 cavidades. Cavidades são buracos dentro do coração. Tem 2 cavidades superiores e 2 cavidades inferiores. Tudo bem? E daí as cavidades superiores são chamadas de átrio direito e átrio esquerdo, e as cavidades inferiores são chamadas de ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Olhem aqui ó, no desenho. Então eu tenho aqui ó, as cavidades de cima, acima aqui ó. Imaginem aqui ó, devido ao coração aqui ó. Aqui são umas válvulas que existem. Então, essas cavidades de cima aqui é o átrio direito e aqui o átrio esquerdo. Tudo bem? Aqui nós temos o ventrículo direito, tá? E aqui nós temos o ventrículo esquerdo. Então aqui é preciso saber dessas 4 cavidades. De novo, nosso coração é formado por 4 cavidades. Existe um filme chamado Quase Deuses, que eles mostram a primeira cirurgia feita em um menino, uma doença que se chama, eles falam assim, criança azul, menino azul. É quando esses átrios eles se comunicam, existe um buraco entre esses átrios aqui e um buraco entre esses ventrículos. Então o sangue ele fica rodando no coração. Ele não vai para as veias e para as artérias e consequentemente não vai para o corpo. Então a criança ela fica cianótica, ela fica azulada, né? Daí tem que fazer uma cirurgia. E ele mostra os primeiros médicos que realizaram essa cirurgia. É uma boa indicação de filme para quem quiser ver. Eu acho que tem no YouTube de graça. Quase Deuses, o nome, tá? Bom, pessoal, tudo bem? Aqui são as válvulas cardíacas. A gente não vai focar muito nisso, tá, pessoal? Então existe é bom a gente entender essas válvulas aqui. A válvula entre o átrio direito e o átrio esquerdo, desculpe, entre o átrio direito e o ventrículo direito, tá? Aqui tem uma válvula chamada válvula tricúspide. E entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo existe uma válvula chamada válvula bicúspide. Tudo bem?
Então, essas só são as duas válvulas que, por enquanto, vocês devem conhecer, saber. Daí o que irriga o coração tem a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. É interessante vocês observarem que às vezes as pessoas têm um ataque de coração que se chama infarto agudo do miocárdio, né? E o miocárdio é esse tecido aqui, né? Esse músculo aqui do coração, e quem irriga o coração é a artéria coronária. Às vezes entope essa artéria coronária aqui, tá? Essa artéria entupida que causa o infarto agudo do coração, infarto agudo do miocárdio, tá? Muito bem, pessoal. O que é importante e para nós finalizarmos essa primeira aula, né? Qual que vai ser o percurso do sangue no coração? Então, eu quero que vocês observem aqui, ó, turma. Estão vendo isso aqui? Deixa eu marcar aqui. Marcar para vocês verem. Isso aqui é o coração, tá? Isso aqui está sendo representado como o coração. Esqueçam isso por enquanto, ó. Esse e esse aqui, esqueçam por enquanto, tá? Isso aqui vai ser o pulmão, pulmão, e aqui vai ser o corpo. Imaginem assim, tá? Isso aqui é corpo também. Esses aqui, esqueçam por enquanto, é o corpo. Fica mais fácil da gente entender assim. Eu vou ter que tirar isso aqui agora, tá? Então, pulmão, tá? Corpo. Qual que é o trajeto do sangue? Então, quando a gente inspira, que a gente respira, que faz. Eu estou inspirando, eu estou colocando oxigênio lá no meu pulmão. No pulmão, o pulmão é formado por sacos aéreos. Esses sacos aéreos são chamados de alvéolos pulmonares. Então, você inspirou, você está enchendo esses sacos aéreos de oxigênio e o oxigênio ele vai passar, tá, pro sangue. Então, do pulmão, ok, vai vir esse sangue que está em vermelho aqui, ele vai porque tem vermelho e azul, né? Então esse sangue aqui ele vai para onde? Ele vai lá pro coração e vai entrar no coração aqui, tá? Entrou no coração, ele vai entrar no átrio esquerdo, aqui em cima, aqui não está dando divisão, mas imagine que tivesse uma divisão aqui, né, das válvulas, tá? Aqui, ó. Então, vai vir pelo átrio esquerdo, vai passar pela válvula bicúspide e vai para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, o coração ele vai bater. E ao bater, ele vai mandar esse sangue, né? É claro, a veia ela está saindo aqui tá, por trás dessa a artéria aqui está sendo por trás dessa veia, mas ele vai sair aqui, pessoal, e vai mandar esse sangue rico em oxigênio para o corpo, porque o nosso corpo ele precisa de gás oxigênio. Ao passar pelo corpo, né, o gás oxigênio vai sendo distribuído no corpo e vai pegando gás carbônico. Então mandou, vamos imaginar, mandou essa artéria chamada artéria aorta, aqui, ó, que saiu aqui do coração, lá pro fígado. Então o sangue ele vai rico em oxigênio pro fígado, ele vai rico em oxigênio para as pernas, ele vai rico em oxigênio para os braços, para os membros, para os órgãos. Então essa artéria, que é chamada artéria aorta, ela vai se ramificando e vai levando sangue oxigenado, tá? Para todos os órgãos do corpo. Tudo bem? Chegou no corpo, deixou o oxigênio, captou o gás carbônico, voltou. Quando ele volta, ele vai voltar aqui em cima do coração, no átrio direito, tá? No átrio direito, o coração está bombeando, né? Aquele movimento de sístole e diástole que faz tum 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 tum. Então ele recebe o sangue, depois ele manda o sangue. Esse movimento vai fazer com que o sangue venoso, rico em gás carbônico, vá lá para o pulmão, e daí no pulmão vai ocorrer a troca gasosa. Só para finalizar, né, tudo que entra no coração entra por veia, tudo que sai, sai por artéria. Então, a veia que vem do pulmão, é, a veia que vem
aqui que entra sangue oxigenado do pulmão é chamado veia pulmonar, tá? E a artéria que sai levando sangue é a artéria aorta. A veia que entra aqui no coração é chamada de veia cava. E a artéria que sai aqui do coração para o pulmão é chamada de artéria pulmonar. Beleza, turma? Grande abraço a todos.